Então, hoje, aqui que eu vou apresentar algumas ferramentas gratuitas, ou nem tanto, porque o Excel é pago também, mas algumas formas de analisar dados fora do NVivo, MaxQDA, etc. Então, por exemplo, como sair dessas 50 páginas de transcrição e chegar no artigo. Então, vou usar esse artigo aqui como base. Me ensina a me orientar o papel da relação de orientação na construção do ser orientador, que a gente apresentou no SEMEAD de 2017. Então, qual que é o primeiro passo que eu costumo fazer? Montar a famosa matriz de amarração, que é geralmente isso aqui. Então, como montar a matriz de amarração? Primeiro, pegar o objetivo da pesquisa, que no nosso caso era responder a pergunta: como é construído o ser orientador do professor de pós-graduação estrito sensu em contabilidade no Brasil, e destrinchar em objetivos específicos. Aí, a partir dos objetivos específicos, a gente linka cada objetivo com as perguntas do guia de entrevista. Nisso, a gente tem a matriz de amarração. E por que eu gosto de fazer a matriz de amarração? Porque a partir do objetivo específico, eu já tiro a categoria. Então, por exemplo, captar as experiências enquanto orientado, ser orientado, captar a transição entre ser orientador, entre ser orientado e ser orientador, processo de transição. Compreender a construção do ser orientador a partir das relações com seus orientandos. Ser orientador a partir das relações. E identificar as relações com as experiências de quando orientando. Experiências do orientando. Então, essas são as 4 categorias que eu já tiro para começar a montar as minhas análises. Então, a partir disso, o que eu faço? Eu pego a entrevista que eu considero mais complexa, que eu considero que tem mais códigos, que eu vou conseguir tirar mais coisas, e começo por ela. Por quê? Porque ela já vai me dar praticamente todas as minhas categorias e subcategorias. Porque se ela é a mais complexa, ela é que vai ter mais material. Então, as outras acabam se encaixando nas categorias e subcategorias que saem dela. Então, aí eu pego o meu PDFzinho da entrevista e vou grifando. E vou grifando feliz. Aí, como aqui não tem os nós, eu me aproveito das cores e dos comentários. Então, aqui no comentário, vocês podem ver o que é 1.4. Então, categoria 1, subcategoria 4. 1.3, categoria 1, subcategoria 3. Categoria 1, subcategoria 5. Categoria 2, subcategoria 1. E vou assim a entrevista inteira. Aí, ó, aqui já mudou de cor de novo, então já mudou de categoria. Vamos para a categoria 3. E assim eu vou. Aí, o que geralmente eu faço? Aí, daqui eu vou para o Excel. O que eu faço no Excel? Vocês estão vendo o meu Excel? Então, deixa eu descompartilhar e compartilhar de novo. Aqui está meu Excel. O que geralmente eu faço? Coloco aqui o nome do participante, que a gente vai atingir, que é o Douglas. Coloco o pseudônimo. Douglas, como você quer ser chamado? Meu apelido quando era criança. Não ouvi. Batata, meu apelido quando era criança. Então, Douglas é o Batata. Aqui eu coloco a categoria, a subcategoria e o trecho da fala. Porque aqui eu tenho tudo que eu preciso para minha análise. Então, eu volto lá no PDF. Então, por exemplo, eu pego aqui a fala. Eu coloco aqui.
Aí, por exemplo, categoria, ser orientador. Subcategoria, obrigação. E vou preenchendo tudo até encher a planilha e ter todos os códigos. Esse trabalho eu não tenho os códigos todos na planilha, mas eu tenho um outro que eu vou abrir aqui. Acho que eu sei qual é. Não, esse é surpresa. Ah, não. E se você não sabe? Sério? Não vai ser o da doutorandas? Não. Não acredito. Vai ser um que foi super, super, super rápido de montar por uma questão de deadline. Deadline é uma coisa impressionante. Quem nunca, né? Não é aquela tirinha do Calvin, né? Do desespero do último momento, é melhor para inspiração. Então, aqui Quem estamos. apareceu? Vocês não viram? Aqui A filha está Eu minha vi. querida planilha da dissertação. Ah, esse eu não vi, verdade, que eu estava ainda te conhecendo, né, JP? Sim. Então, aqui eu tenho minhas 3 categorias, que é trajetória, carreira e docência. Vocês estão até vendo o nome das pessoas que eu entrevistei, então vou pular aqui pro lado. Mas, ó, tá vendo? Aqui tá a categoria, o trecho, e eu vou colocando aqui cada categoria. A hora que você junta tudo, dá uma planilhona gigantesca. Oi. Só uma ideia. Oculta essa coluna A e aí começa a falar de novo essa parte. Aí a gente pede para Denise cortar o pedaço que apareceu o nome. Então, ó, nesse daqui eu não estava usando os pseudônimos ainda. Mas eu tenho aqui minha categoria e o meu trecho. E por que aqui eu ocultei a subcategoria? Porque a categoria maior zona já está aqui, ó. Eu já separei ela, cada uma, em uma planilha diferente. Então, aqui, na verdade, já é a subcategoria. Então, eu tenho as minhas subcategorias e os meus trechos. Aí, na hora de analisar, geralmente eu organizo aqui para pegar todos os códigos da mesma subcategoria. E se eu quero analisar só uma subcategoria, então, por exemplo, crenças pedagógicas, eu faço filtro e me vem só as falas e os trechos de crença pedagógica. Então, por exemplo, eu acho que assim, a educação funciona assim. Quem sabe fala, quem não sabe senta e presta atenção. Isso é uma crença pedagógica mais tradicional. A pessoa acredita que o professor transmite o conhecimento. Então, aqui a outra pessoa fala, até hoje eu não tenho motivos, não vou dizer que essa é uma verdade absoluta, mas até hoje não tenho motivos nem referências para mudar meu pensamento. Então, a pessoa tem uma crença muito bem estabelecida. Aí aqui a gente vai vendo o que cada código, que cada fala vai se transformando. Então, cada categoria pode abrir em 2, 3 significados diferentes. Isso acontece. Por quê? Porque numa mesma categoria tem visões convergentes e divergentes. Então, no Excel, geralmente é isso que eu faço. Aí, o que mais que eu estou propondo para hoje? Geralmente, no NVivo, a gente tem a questão dos mapas que ele monta, certo? Então, tem um outro programinha, também 100% gratuito, chamado CMAP-Tools, que é um programa desenhado por um grupo de pesquisa estadunidense, que a gente consegue montar mapas conceituais nele. Ele é 100% gratuito, é só baixar. Quem quiser fazer uma doação para o grupo, não tem problema, eles aceitam. E essa é a cara dele a hora que você abre. Então, você pode vir aqui no arquivo,
novo CMAP. Ele te dá uma tela em branco, para você pensar do jeito que você quiser. E ele é muito, 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 muito intuitivo. Então, por exemplo, eu quero começar o meu primeiro conceito. Dou 2 cliques na tela. Ele abre aqui meu primeiro balãozinho. Então, vamos lá. Conceito 1. Aí eu quero ligar com o meu próximo conceito. Coloca aqui, conceito 2. E como eu faço para ligar um no outro? Arrastar. Se a relação, por exemplo, vem do conceito 2 para o 1... Oi. Desculpa. A gente não tá vendo, a gente tá vendo só a primeira tela do programa. Então deixa eu não a que compartilhar de você novo. abriu. O Zoom Tava não com uma janela compartilhou. na direita, eu tava vendo. Ah, agora sim. Tava. Ah, então pronto, agora. Então, ó, vou começar de novo. Abriu aqui essa tela em branco. O que a gente faz? 2 cliques. Já me dá meu primeiro conceito. Aí eu venho e escrevo aqui, conceito 1. Aí eu quero o outro conceito, obviamente, para estabelecer uma relação. Conceito 2. Para ligar um ao outro, é só arrastar. Então, por exemplo, se a relação vem do conceito 2 para o 1, eu arrasto aqui e estabeleço a relação. Então, do conceito 2, estabelece o conceito 1. Aí eu quero colocar mais 257 conceitos. Só dá 2 cliques. Aí esse relaciona com esse, e com esse, e com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse, com esse, esse com esse, esse com esse, e esse com esse. Virou uma zona. Ele tem um comando que ele mesmo arruma para ficar uma disposição mais bonitinho, que é Ctrl L. Então você pode dar algumas sugestões para ele. Então, por exemplo, eu quero só linha direta, não quero que ele entorte minhas linhazinhas de relação. Gerar novo layout. Ele vai arrumando até você dizer que gostou do layout. Aí, por exemplo, eu quero mudar as cores para cada cor ser uma categoria. Ele tem a janelinha aqui de estilo, vocês estão vendo? Então eu clico aqui, conceito 1. Eu quero mudar o formato do meu negócio. Coloquei quadrado. Quero mudar a cor do meu conceito. Quero mudar a cor da letra do meu conceito. Então eu consigo personalizar tudo isso aqui. E uma coisa que eu aprendi numa disciplina só de mapas conceituais que é interessante de fazer é uma legendinha quando a gente usa cor. Então, por exemplo, conceito 1. Vou pegar um balãozinho exatamente igual ao conceito 1 e colocar aqui embaixo que todos os balãozinhos que tiverem aquela formatação é do conceito 1. Aí, por exemplo, aqui o conceito 2. Fazer aqui conceito 2. Aí para mudar a formatação. Que ele é assim. É de outra cor, aí a gente muda aqui a outra cor dele. A letra a gente muda também. Até os dois ficarem iguais. O outro roxo. Ainda do que cada balãozinho faria. E aqui as categorias em si se relacionando. Ah, mas as linhas estão muito feias, não sei o que. Dá para mudar? Dá. Dá para não deixar tudo retinho assim. A gente pode vir aqui. Tem o formato. Então, ó, consigo fazer minha linha virar uma curva para ela ficar menos reta. Para ficar uma relação mais bonitinha.
eu consigo mexer, por exemplo, eu sei que essa é uma relação forte. Então, eu mexo na espessura da linha para mostrar que é uma relação forte. E aqui, por exemplo, a gente não está vendo qual que são as relações porque não tem a setinha, certo? Então, eu posso vir aqui. E aí eu descubro de onde sai a setinha e para onde ela está indo. Que aí eu coloco as setas intermediárias. E assim a gente vai montando um modelo conceitual com base naquelas categorias que a gente tem. Isso, basicamente, é o Smap Tools. Ele é muito simples de mexer, é 2 cliques e tudo se resolve nele. Uma outra coisa que geralmente a gente faz lá no em vivo é a nuvem de palavras. Eu, particularmente, gosto desse site aqui, que é o My Word Art. Silvia vai, inclusive, reconhecer as nuvens de palavras feitas aqui, que é de um artigo que a gente estava trabalhando. Então, quando você se cadastra nele, você consegue, inclusive, manter os registros de tudo que você já fez. Então, por exemplo, esses daqui são nuvens de palavras de um artigo que eu e a Silvia estava trabalhando em setembro. Tem 3 meses e eles estão aqui todos salvos. Então, ó, tá tudo aqui as palavras. Aí eu quero fazer um novo. Volto lá, Create. Ele vai abrir essa versão aqui, que é o normal dele. Eu limpo todas as palavras e vou adicionando. Então, eu consigo ir adicionando uma a uma. Ou eu posso, inclusive, importar. Que aí eu já tenho um arquivo bonitinho, com todas as palavras. Eu colo aqui e ele já carrega todas as palavras aqui. Que foi o que eu fiz no outro artigo. Aí, por exemplo, eu tenho as minhas categorias e quero colocar as categorias aqui. Então, por exemplo, a categoria Generas eu vi que apareceu 18 vezes. Coloco aqui 18 vezes. Categoria Grupo apareceu 6. Categoria Douglas, categoria Ana, categoria Silvia, categoria Ellen, categoria JP. Aí apareceu 19 vezes, apareceu 20, apareceu 47, apareceu 12, apareceu 8. Então, o que que são, que é esse size? Quantas vezes a palavra aparece? E por que que é importante? Porque quanto mais vezes aparecer, maior vai ser a palavra. Então, por exemplo, essa é a minha nuvem. Aí eu coloco aqui no Visualize. Aí aqui está a nuvem de palavras prontas. Só que vocês estão vendo que ela repete as palavras para tampar os buracos. Então a gente consegue ir mexendo por aqui. Então, por exemplo, quero uma nuvenzinha de palavras no formato de panda. Ele monta. Oh, Ana, você é o olhinho do panda, Ana. Ai, Ana, Eu o quero olhinho do mexer na panda. fonte porque eu achei que tá muito mais séria para o meu trabalho. Consigo mudar. Não quero elas assim, quero cada uma para um lado. Consigo mudar também. E aqui eu consigo colocar ó, o automático e o Keep as it is. Então, por exemplo, vamos voltar para um shape de nuvem. O Keep as it is, o que que ele faz? Ele tira as palavras repetidas.
Então, ele deixa literalmente só as palavras que eu coloquei. Então, ó, já deu uma boa esvaziada aqui. Por quê? Porque ele não repetiu as outras palavras. Eu tenho como definir também. Então, por exemplo, eu quero que repita 75 vezes. Então, ele repete 75 vezes até encher a nuvem. E aqui eu tenho como mudar o esquema de cores das palavras, da ênfase, mudar background, etc, etc, etc. Então, eu gosto dele bastante por isso, que ele te dá muita liberdade para mexer nas coisas. E, por fim, você baixa aqui, como PNG ou como JPEG. E se você quiser salvar o arquivo para... Você não fez cadastro, não quer se cadastrar, você pode baixar aqui, o Word Data em CSV, para depois importar de novo e continuar trabalhando de onde você parou. Mas eram basicamente essas 3 ferramentas que eu tinha para apresentar hoje. Que aí eu acho que são as que eu mais uso quando eu vou fazer análise dos meus dados. Alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão de outra ferramenta? JPL perguntou aqui no chat que se dá para importar o formato do mapa. Boa pergunta. Eu acho que não, mas eles têm assim muitos formatos. Porque, ó, eles têm, por exemplo, de Natal, geométrico. Eles têm as categorias aqui do lado. Não é o Add Image? Tem sim. Então tem até como importar o formato. É por isso que eu gosto desse site, porque ele tem tudo e ainda te permite mais um pouco. Deixa eu te fazer outra pergunta sobre esse site também. Quando você coloca lá, tem como tirar as palavras comuns, né? Ele reconhece se as palavras forem em português também? Boa pergunta, isso eu nunca testei. Tá, beleza. Mas aí fica aí pra gente fazer o teste, né? Sim, ele tem aqui automático, que ele não tá lá. Ele também deixa Foi você na parte que você customizar. estava colocando as palavras. Aí tinha o lá de, tipo, tirar as palavras Aqui. comuns. Mas era numa outra janelinha que você abriu. Eu não lembro. No importar. Options ali? Isso, é. Aí, ó. Remove common words. Aí eu só pensando se ele reconhece em português. Seria ótimo, né? Mas aí qualquer coisa também depois, se ele tem como excluir, não tem? Se, tipo, você coloca um texto aí... Ô, JP, Então, por faz exemplo, um teste. aqui Faz um teste. eu vou excluir o Douglas. Não exclui o Douglas, não. Coitado. Tem aqui, ó, o remover. Não. Mas aí eu coloco o Douglas de volta. Sala. Não, eu tiro o Douglas, por quê? Porque ele não é o Douglas, ele é a Batata. Tirei o Douglas e coloquei o Batata aqui. Então, aqui estamos com o Batata. Então dá para tirar e colocar com Gente, esses daqui, ó. ficou Ana Batata. Pode ser Silvia Batata também. Pode. Pode ser, viu? Ô, JP, Mas é isso aqui. faz um teste. Pega uma categoria crença, cola aí os trechos da categoria crença para a gente ver essa questão da Ana, porque essas common words talvez sejam tipo, isso, né? Vamos ver se dá certo. Fiquei curiosa. Ó, ele não tira, mas ele junta todas. Ah, então, mas por aí exemplo, é fácil depois excluir, né? Aí depois dá para tirar. Não. Então ele não tira, mas ele junta. Ele consegue ler todas juntas, mesmo em português. Cria nuvem aí para gente. Vamos ver o que vai sair, gente. Aí daria para até pela nuvem, né, Aninha? E-mail pegando as palavras que a gente não quer que tenham tanta... Por exemplo, se eu clicar na nuvem, dá para excluir? Tipo, se eu pegar o clicar nele. Na nuvem, não. Ah, tá. Não, né?
Beleza. Não, mas está aqui do lado com só remover. Nossa, muito legal. Muito, muito legal. Ô, JP, faz o favor, abre ali no Words. Tem uma opções ali. Ali no cantinho direito, né? É só questão de tamanho e de repetir ou não. Ah, obrigado. E aqui, por exemplo, procurar links na internet. Mas aqui está, onde geralmente eu faço minhas nuvens. Onde você fez a da gripezinha, né? Eu estava reconhecendo ela. Sim. Nosso artigo da gripezinha. Muito legal. A nuvem dá para dar uma primeira impressão, né? Daquilo que é mais recorrente, pelo menos, para depois você voltar e dar uma olhada no significado disso. Ou então, por exemplo, ver a questão das categorias mesmo, das subcategorias. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui dessa categoria docência. Vamos ver qual a subcategoria que mais aparece. Eu limpo a nuvem atual, vou importar, apago o que está aqui e coloco as minhas categorias. Então, ó, o ser aparece muito forte. O que é natural, porque é um estudo de identidade. Então, o ser... Só que ele quebrou ali porque a categoria era ser professor, né? Ele Sim, quebrou em porque dois. elas não estão entre aspas. Tá. Então, por exemplo, se eu coloco aprendendo a ser professor entre aspas, se eu não me engano, ela puxa. Tá vendo? Isso aqui é do Grammarly. Vamos ver. Não, não puxou. Mas eu acho que se eu jogar no CSV, ele vem. Vamos testar. Tá vendo? Já estamos aqui hackeando esse negócio. A Jana está perguntando se é gratuito. 100% gratuito. Ele tem umas opções pagas, mas é só para salvar em outro formato. Então, como a gente usa geralmente formato de imagem mesmo... O JP dá, porque você viu que aí não separou políticas públicas, não separou crise humanitária, não separou. Então, Não. você fez alguma coisa nesse mapa aí que ele não tinha juntas. CSV Format. Pronto. Ele traz literalmente como cada uma linha. Mas aí é só contar, aprendendo a ser professor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Então, os outros eu seleciono e removo. É só clicar aqui na opção CSV Format. Aí ele junta, ele traz como cada uma linha, ele não junta tudo. E você poderia fazer, como está no Excel, você poderia fazer uma pivô no Excel e jogar o pivô aqui. Eu não sei fazer isso. Olha aí, Falou agora grego para mim. agora o Douglas tem que ensinar, né? Propôs, ensina. Vai no Excel, joga esses dados aí no Excel. A Aninha, pelo jeito, sabe que ela ficou toda contente, assim, sabe? É isso mesmo, Douglas. Não, é que quando... Ai, peraí que acho que esse cachorro... Tô no Excel. Aí, agora clica entre as colunas A e a linha 1, sabe? Para selecionar toda a planilha. Ou você seleciona a coluna A inteira. Aí você vai lá
e coloca inserir. Inserir. Tabela dinâmica. Ok, isso. Aí você escolhe os campos, coloca na coluna e nos valores. Copia ele para valores. E aí clica no drop-down dos valores. Ele já está contando. Beleza. Aí você só dá um sort. Uhum. E aí copia e joga lá, que ele já está eliminando as duplicidades. Já tem até a contagem, né, Douglas? Ele já conta automático. Porque aí só copiar aqui lá no formato CSV e inserir esse daqui no size. E aí copia com o número já, né? Eu acho que o número ele não deixa você copiar. Tá. Aí você tem que ir alterando no size. Tá bom. Mas que é digitar o número ali do lado. Você não pode salvar isso aí como CSV e depois jogar lá? Tipo, fazer o upload do arquivo? Vamos tentar. Gente, tudo hacker aqui. Acho que não. Acho que só copiando mesmo. Porque o import ele só deixa copiar. Mas está remove numbers. Não deve ser por isso, né? Não deve ser por isso. Tá vendo que tem um remove numbers? Tenta, se você copiar e colar, não vai, né? Com o número do Excel para ele. Deixa eu tentar. Pensei que também se juntasse as duas colunas com vírgula, ponto e vírgula, né? Não sei como é que o CSV usa. Eu não me lembro mais. CSV é com vírgula. Porque se você juntasse as duas colunas, entendeu? Veio. Veio. Nem precisa. Que bom. Não. Veio. Aprendendo a ser professor 9. Aprendendo a ser professor 9. Ele já vem com o size. Então, quando a Silvia falou que você tinha feito no Excel, JP, eu falei, gente, por que eu não pensei no Excel antes para codificar as minhas entrevistas? E aí eu fiz alguma coisa muito parecida com o seu, só que ao invés de depois de categorizar tudo, eu fiz a tabela dinâmica. É que tá no computador, depois eu mostro. Eu comecei a fazer, né? Não terminei ainda. E ao invés de fazer as cores no PDF, eu fiz no Word. E aí eu numerei as linhas e coloquei que linha que começava também. Entendi. No Word, geralmente eu tiro um relatório finalzão das categorias. Quer ver? Então, por exemplo, do artigo que eu estava mostrando. Categoria 3. Aí eu tenho aqui todos os trechos por entrevistado. Porque aí eu já deixo aqui para a hora de copiar para o Word, já está formatado, de colocar no artigo mesmo. Mas isso você faz na unha. Na unha. Aí geralmente eu tenho um documento Word para cada categoria. Isso é legal para depois você dar uma lida e ver o sentido geral da categoria, né? Sim. Dá até para refinar de novo as categorias, né? Tirar uma dúvida, você faz memo também? Você coloca assim, enquanto você está fazendo as categorias, você chega a fazer alguma observação, alguma anotação? Não. Esse artigo em questão, a gente pegou a primeira entrevista e a gente categorizou em 3, porque eu não trabalho em grupo. Era eu, a Beth e a Raíssa. Então, a gente já ia discutindo as categorias e refinando as categorias. Então, a gente passou um dia inteiro para codificar uma entrevista. A gente ficou, tipo, de 4 a 6 horas nessa entrevista só
12, 15 páginas. Só que aí já saiu praticamente o template inteiro. Porque era entrevista que a gente considerava que tinha mais conteúdo. Então a gente já foi fazendo e refinando as categorias ali. É uma boa, né, Douglas? Gostei dessa ideia, né? Pegar a entrevista mais punk e tentar codificar em mais de uma pessoa. É uma boa, né? Para ver que categorias cada pessoa atribui aos trechos que são. Acaba emergindo já a sua estrutura de categorias inteira. E o legal de discutir é que dá mais segurança na interpretação, né? Principalmente se você discutir em número ímpar. Sim, para poder Porque aí não dá empate. Como é que fala isso? Desempatar. Sim. Então, geralmente é assim que eu faço as minhas análises. É meio artesanal, meio tecnológico, mas tá aí. Não, e super funciona. Na verdade, você tem que estar à vontade com aquilo que você está usando, né? Sim. E funciona muito. Porque eu vou contar aqui um segredo, mas as análises da dissertação eu fiz em 2 dias. Então, analisei minhas 16 entrevistas em 2 dias, mas eu já tinha as categorias teóricas, então montei só as subcategorias. E a discussão foi fluindo, porque eu já tinha atingido um ponto perto da saturação teórica. Então, conforme eu ia fazendo as últimas entrevistas, eu já ia rabiscando as análises no papel. Então, a hora de sentar para o Word, eu só peguei todos os meus sulfites e fui escrevendo. Isso é muito engraçado, os sulfites do JP. Eu não vivo sem meus sulfites. Sempre tem uma pilha aqui do lado. O JP, não consigo. O JP também é meio artesanal, né? Que nem AD, né? Se vocês pensarem. Eu só passei meu artesanal pro Excel. Isso é anotação de aula. Tudo no meu sulfitezinho. JPI, quando eventualmente, quando você estava fazendo a pesquisa, algum trecho ele poderia ser encaixado em 2 categorias ou subcategorias? E como que você fazia esse filtro? Ou você duplicava as 2? Eu duplico. Então, por exemplo, cabe na categoria docência e cabe na categoria trajetória. Eu faço 2 linhas no Excel, uma para trajetória e uma para docência. Faço uma para cada, porque aí na hora de separar nas abas, ela tá nas 2. Aí, por exemplo, na hora de escrever o artigo, se eu vou usar aquele trecho, aí eu preciso decidir onde ela cabe melhor, porque quando você usa um trecho, eu já vi editores reclamando se você usa mais de uma vez o mesmo trecho. Então, você decide onde ela cabe melhor. Gente, eu fico tão brava com isso. Como se a vida coubesse só numa categoria, né, gente? Vamos É conversar. a minha interpretação e você vem cagar regra na minha interpretação. Não é, JP, dá vontade de responder isso. Senhor revisor, o senhor quer fazer o seu artigo e achar que a vida cabe apenas em uma categoria, fique à vontade. Mas Você me quer fazer minhas permita a minha análises? ambiguidade. Eu te mando meu Excel. Escreve meu artigo e coloca meu nome. Vamos trocar de papel? Você escreve e eu fico criticando? Ai, gente. Mas eles acham que você repetir o trecho indica que você tem poucos dados, entendeu? A gente já ouviu isso. Sim. Que você não tem... Enfim. Agora, uma coisa... Ó, achei uma outra planilha que aí está com todos os dados mesmo, da codificação. Agora é doutoranda.
Não. Ah, É o Bringing Your True Self. Esse daqui a gente fez com base numa categoria teórica. Então, por isso que já tá... Por isso que só tem as categorias. Porque ela já vem de um artigo mesmo. Mas, ó, tá tudo aqui. Já excluí o nome das pessoas. Mas tá tudo aqui. Aí dá, tipo, quase 430 codificações. JP, só para você fazer um teste. Seleciona tudo e faz a tabela dinâmica para você ver como... se dá para contar, né, o número de codificações por Não, dá para categoria. contar e dá para você organizar como você achar melhor. Põe na Coloca linha e na valores. em valores, isso. Olha lá que lindo esse JP. Uhum. Aí clica na primeira categoria. Aí é com o botão direito, né? Para 2 poder pegar. cliques. Acho que é no rótulo. Não é no rótulo? Clica em trecho, vamos ver Na se segunda vai. coluna ali, na contagem de categoria. Aí clica OK, vamos ver. Isso. Pronto. Aí ela abre todas para Aqui você, estão. só os trechos. Mas tem como você criar uma outra página, né? Também. Isso ajuda bem, né? Porque você tem quais Sim. as categorias que têm mais densidade, você tem os trechos em cada categoria. E o bom é que ela fica ali vinculada à planilha, né? Então, se Sim. alterar qualquer coisa, ele já atualiza aqui de... Então, por exemplo, essa categoria aqui. O artigo já dava subcategorias. Então, por isso que está aqui, Organizing Process, Class, Hierarchies, General Requirements. Aí sempre tem uns trechos que pinta dúvida, aí você deixa aqui para o autor ver. E o vazio? O que tem no vazio? Interessante. Vazio. Nada. Um vazio no vazio. É, porque como ele fez a seleção da planilha toda, ele pega Uhum. todas as células, inclusive as vazias, para fazer a tabela. Senão era só selecionar aquelas células que têm informação. Aí o vazio não aparece. E essa aqui é a nossa categoria que a gente está propondo. Então, JP, porque aí, por exemplo, se você pega, aí você copia tudo isso, você não precisa fazer manualmente no Word, você só copia essa célula que está tudo escrito, da classificação, né? E aí você cola tudo lá no Word e depois você vai ter que só talvez cola sem a formatação, né? Sim. E aí já vai estar a formatação que você precisa no Word. Aliás, Não se dá para tivesse... salvar como rápido. Word? Oi? Quê? Acho que tem a opção de salvar como, e aí você seleciona o Word. Documento tem, mas o Word não. Tem só PDF. O JP, se você copiar, você tem uma coluna com as pessoas? Porque se copiar isso com as pessoas, depois dá para reorganizar, né? Quantas Então, falas de cada até pessoa. tenho, Uhum. mas são os nomes reais das pessoas não. aqui. Por isso que eu excluí. O que eu estava pensando é que essa tabela dinâmica também te ajudava a pensar quem em cada uma das categorias está mais presente, depois quantos trechos você atribui a cada uma das pessoas, para ver se você não está dependendo muito de uma entrevista só. Era bem legal essa análise. Olha lá. JP já gostou da ideia, já quer fazer. Estamos aqui para testar, então... É só para a gente ver como fica, mas eu acho que dá bem legal. Porque outra coisa que eles falam é isso, viu, gente? Se você está muito dependendo de um cara só, sabe? Da análise de uma entrevista só. Olha lá, gente. Tira o Por trecho. exemplo, você pode colocar o participante como outra coluna, entendeu? Sim. E aí vai ficar separado, tipo, a tabela dinâmica eu acho legal por causa disso, dá para você brincar, tipo... Você coloca a categoria, o participante como colunas e coloca os trechos como contagem, né?
Ou até Joga se o você trecho colocar, para pega valores É. ali na o linha. participante, você pode Isso. colocar no filtro também, então aí depois você consegue filtrar só pelo Ó, participante que você quer isso ver. aqui ficou legal. Ficou. Ô, JP, vamos fazer isso para a gente retomar, dar aquela última olhada nesse artigo? Vamos, porque eu achei uns artigos novos também para ele. Ótimo. Eu acho que tem um número do GWO só honrando o legado da Joan Necker. Sim, A tem. gente precisava dar uma olhada nesse número do GWO para ver o que as pessoas estão dizendo Ele sobre já está lá no nosso artigo. mas eu queria dar mais uma olhada para ver se tem alguma coisa, né, que eles estão propondo lá. Das categorias que a Joan Necker propôs. Do Inequality Regimes. E dá para ver que essa que a gente está propondo está relativamente bem distribuídas em todas as pessoas, mas com ênfase no dos entrevistados. Bom, isso aí é Não, mas teste, né? essas pessoas Isso é aqui é loucura. fake. Isso é tudo fake. Mas daria para fazer Isso essa aqui é fake. análise, né? Sim. Gente, o Excel resolve bem agora, né? Com esse pensamento em conjunto aqui, né? Olha lá, Sim. o poder do grupo. É isso que é interessante, porque tanto o NVivo como o MaxQDA tem essas coisas, né? Só que um custa R$ 600, o outro geralmente você tem no Office 365. Exatamente. É uma opção assim, sem custo. Sim. E falar a verdade, para quem tem assim 6 entrevistados, super resolve, super visualiza, as pessoas estão muito mais seguras e não tem custo da curva de aprendizagem, porque queira ou não queira, no MaxQDA ou no NVivo, você vai ter um custo da curva de aprendizagem. Uma coisa é você ter 30 entrevistas, 80 entrevistas aí, até aquelas opções de codificação automática são legais, né, que a Ju mostrou. Eu vou precisar do NVivo mais para frente. Espera que na próxima final de semana, Douglas Ribeiro estará com o MaxQDA e a gente vai ver se é NVivo ou se é o MaxQDA, tá certo? Né, Douglas? Oi, JP. Mas, por exemplo, essa questão também de contagem de palavras tem como você programar dentro do Excel. Você cria fórmulas para encontrar nos trechos do texto. Ai, gente, é muito avançado isso daí para mim. Eu sei codificar e fim. Não, mas eu tô falando que, tipo, o Excel também dá para fazer esse tipo de coisa, sabe? Tem como você Sim. pesquisar por trecho, assim, criando fórmulas, tipo, sabe? Se aparecer essa palavra, faça isso, sabe? Então, não tem Sim. como. Até, Aninha, para ver o que está emergendo na nuvem de palavras, aí eu usar essa ideia, né, para tentar buscar qual que é a referência dessa palavra nas diversas entrevistas, né? Isso. Você pode fazer a nuvem, você faz um gráfico, aí você consegue ver visualmente, Vocês já assim. viram que a Aninha é fera no Excel, né? Vocês já perceberam? Olha lá o sorriso. Achei o que eu queria, porque o Excel eu já domino total. Não, eu fiquei assim, gente, como que eu nunca tinha pensado? Quando a Silvia falou que o JP fez, eu falei, gente, por que eu nunca pensei nisso? Porque, tipo, eu sou fã do Elinha, Excel, né? eu fiz a dissertação. O artigo da dissertação já está publicado. O artigo que a gente está rodando na CPA, a gente está fazendo no Excel. Então, não existe preconceito com o Excel na comunidade Quag. E de verdade, o da doutorandas é por Excel. E na verdade a gente Sim. está recodificando, todo mundo colocando as recodificações no Excel. Essa é outra coisa Não é legal, nem no gente. Excel, é lá no Google Drive. Google Sheets compartilhado. É muito E é de loucão. grátis mesmo. A outra coisa, Aninha, que é bem legal, quando começa a submeter e você tem o revisor, aí a gente coloca lá no Excel o revisor, coloca o que o revisor falou, a revisora, coloca o que a gente quer fazer com aquilo. De vez em quando a gente quer falar para ele, olha, se fosse seu artigo, eu acho que você devia fazer isso também. Mas a gente não pode. Fazer a Vocês carta de já resposta. usaram, não sei, talvez o Douglas já, Power BI? Não. Porque o Power BI faz a nuvem de palavras. E aí você conecta direto com o Excel, assim. Mas tá, então deixa para lá. Já O Power podemos, BI, o Tableau, dá para fazer. já podemos ter mais uma oficina Aninha Power BI.
Sim. certo? Falou, Eu nunca usei para Quali, Sil. Eu usava para, tipo, dados, muita base de dados mesmo, assim, tipo, junto com Axis, na verdade. Então, não sei. Mas eu sei que dá, entendeu? eu acho, Aninha, que a hora que a gente se põe aqui para pensar, vai saindo. Você viu quanta coisa saiu de vocês pensando juntos? É bem legal isso. Por isso que eu gosto das oficinas. Mais alguma pergunta para o JP? Mais algum segredo que o JP quer compartilhar? Não, acho que sem mais segredos. Tô vendo se eu acho nossa carta da CPA para mostrar Era como bem a gente legal. geralmente faz. Questão dos avaliadores. No das doutorandas, no nosso Google Sheets, que a gente está recodificando, tem os revisores e os nossos comentários. Sim, é o que eu acabei de achar. Que dá para mostrar como que a gente... E assim, a gente vai meio que conversando entre nós e com o revisor ou revisora. Os pontos de ajustes. Travou. Está processando. Está que nem eu esse negócio. Tá vendo? Aqui, Ali é a revisora. Aí que geralmente a gente coloca como que a gente vai fazer. Para resolver o comentário. E tem um revisor que você gosta mais, né, gente? Vocês vão ver que a gente se apega a um, né? Quando eles vão cada um para um lado, a gente abraça Nesse caso, a um. gente só pegou ao 2, né? Deixa eu ver se é ele ou ela. É, Que a gente mal resolveu ele ou ela. é porque ele é poderoso. Essa que falou que a gente tinha que falar de sexismo, tá vendo? Ele forte aí falando de sexismo. Sim. Aliás, gente, dá Mas vontade de pegar trechos da revisora e colocar no artigo, entendeu? Posso escrever essa sua frase no meu artigo, fazendo favor? Mas geralmente é assim que a gente organiza para responder. Aí a gente geralmente coloca aqui quem vai fazer o quê. Um prazo que nunca é cumprido. Mas a gente tenta, o prazo está lá para a gente não cumprir. Mas geralmente é assim que a gente organiza também ali nos Excel da vida. E isso depois vai para a carta, né? Quando você submete a nova versão, em geral eles pedem que você responda aos comentários do revisor ou da revisora. Então isso daí já gera para nós essa carta, né, com os detalhes. É que nem banca, né, Douglas, que você precisa ter né, você combinou com a banca, né? Então você tem que... O log dos pontos, né? Exatamente. Porque às vezes nem o membro da banca lembra, sabe? Você fala, ué, mas foi você que me pediu isso. São tipo críticos de cinema. E às vezes eles têm amor pelo seu artigo, às vezes eles não têm, entendeu? Ele está lá e ele não tem amor no seu artigo. Aí você tem que trazer ele para o teu campo. Às vezes ele tem, você percebe que ele quer quase ser coautor. A gente quer escrever depois sobre isso, qual que é o papel do revisor, porque tem o revisor coautor, tem o revisor que é aquele crítico que quer derrubar o teu artigo, sabe? Tem um revisor que quer que você faça o artigo que ele quer que você faça. Esse é difícil, entendeu? Porque ele tem um artigo na cabeça que não é o seu, é o que ele queria que você fizesse com o seu tema. Então tem todo tipo de revisor. E tem o revisor que pegou aquela... Oi? Essa daqui é uma carta que a gente realmente mandou para a revista. Então, ó, geralmente apontamentos do avaliador, resposta e ação tomada no texto. Aí a gente faz isso comentário a comentário. O JP, agora a Ellen me deu essa ideia, hein? Aí, ó. Dava para pensar quem é esse revisor, tipologias de revisores, né? Ô, Ellen, mas normalmente também são pesquisadores, né? Sempre são.
Deveriam sempre ser são. pesquisadores ou na sua temática ou na sua abordagem de pesquisa. Às vezes o cara é na temática, mas não é na abordagem. Aí resulta isso, né, Aninha? Ele quer que você faça com o seu tema um outro artigo que não é o que você fez. Mas sempre A são. pior coisa que pode existir é um avaliador que gosta muito de um que odeia muito. Que aí você não sabe para onde você corre. Ou, JP, outra coisa que é difícil, dois que adoram, mas cada um acha que você tem que tomar um caminho, e os caminhos são opostos, entendeu? E o E pior ainda é quando acontece isso em banca. quando acontece em banca, eu acho que o papel do orientador ou da orientadora é fazer um combinado, entendeu? Gente, vamos chegar todo mundo aqui, vamos falar, olha, já que fulano pediu isso e ciclana pediu aquilo, a gente vai fazer esse e outro, né? Fazer meio um combinado. E com o revisor, aí o editor vai ter que desempatar a coisa, sabe, Ellen? Porque além de tudo, você tem um limite de palavras. Então, você não pode pôr tudo que todo mundo quer, porque o artigo vai ficar enorme, né? Então, você tem que dizer, olha, o revisor 1 pediu tal coisa, o revisor 2 pediu tal coisa. Seguimos a sugestão do revisor tal. E sem perder a sua personalidade também, né? Claro. Lembrar que você é editor. Eu acho que Uma deve coisa ser. que eu adoro fazer é comprar briga com o avaliador quando tá muito sem noção. E essa carta que eu mostrei para vocês é de uma amiga minha, que ela pediu ajuda para resolver alguns pontos. Falei, não, vamos procurar uma referência para rebater esse revisor, porque não faz sentido esse comentário. Aí eu ia com ela, buscava umas referências, tipo, tirando do além, mas conseguimos rebater vários comentários. Porque também tem vezes que o revisor pesa a mão porque acha que tem o poder total. E não é assim também, né? Vamos conversar. E outra coisa que tem, às vezes, eu acho, JP, é assim, um comentário padrão. Por exemplo, você fez um modelo, você está propondo um modelo com dados de 2015, ele vai querer achar que os dados são antigos, mas você não está usando os dados. O seu artigo não está calcado nos dados, está calcado no modelo que você construiu a partir dos dados. É aí que fala, meu querido, os dados podiam ser de 2008, porque o que me interessa é o modelo que eu estou discutindo. Aí precisa ver se o editor vai comprar essa história, tá certo? Se ele comprar, beleza. Eu estou propondo um processo para chegar no modelo. Os dados são só a minha massa de trabalho. Eles não são. Eu não estou concluindo nada a partir dos dados. E tem vez que o editor também manda aparecer. Tem. Igual o nosso com a Mari na CPA. Tem os 2 pareceres dos avaliadores e mais comentários adicionais do editor. Mas esse editor é um pai, porque aí ele falou assim: eu iria mais pelo caminho, sabe? Ele te dá mesmo o caminho que ele acha que é pelo caminho apontado pelo revisor, tal. Aí ele te resolve um problemão. É um parecer mais pedagógico. Exatamente. É isso. Mas o Excel também ajuda com revisores e revisoras. O Excel ajuda muito em muitas coisas. Aqui pensando, ajuda com o orientador, né? A orientadora no dia tal pediu tal coisa. Agora no dia tal ela mudou de ideia e pediu tal. Espera aí, gente, olha aí, você tinha pedido outra coisa. Agora você vai pedir despedir? Olha aí, é bom isso aí, Ellen. A orientadora que tem problema de memória, né? Sempre ajuda. Pronto. Mais alguma coisa, pessoal? Tem uma pergunta. Tem algumas plataformas que oferecem, né, cursos assim para revisores, né? O CVE, Publons. E existe alguma plataforma específica para revisores, preparar revisores de trabalhos qualitativos? Não. Agora, Douglas, você sabe quem prepara revisores na disciplina? O IVE. O IVE, nas disciplinas dele, uma das atividades é você fazer revisão. E o interessante é que ele traz artigos dele e exemplos de revisões que foram feitas nos artigos dele, e inclusive com rejeição. É muito interessante isso. Ele traz o artigo, ele submeteu à revista tal, que foi rejeitado, e ele traz os pareceres, aí ele traz uma nova submissão para uma nova revista, e ele pede que o pessoal faça o trabalho de revisão. O JP, em fórum de pesquisa, essa seria a ideia, não é? O Douglas fez comigo. Essa é a ideia. Só que só vem quant.
Entendi. Aí o Anderson jurou de pé junto que ia arrumar um quali, veio a Bianca. E era quali? A Bianca, ela... Não sei o que era aquilo. Você tava, Douglas, na tese da Bianca Checon? Eu não sei responder. Era tipo assim, Silvia, ela dava umas cartas para a pessoa organizar os investimentos e ia perguntando, por que você fez assim? Por que você fez assado? E isso era o quali dela. Aí depois ela rodava 257 regressões e fim. É o experimento, só que não estava seguindo o rigor do experimento, por isso que ela chamou quali, na minha opinião, né? Mas sei lá. E ela classificou como quali quantológico. Como? Quali quantológico. Nossa, eu vi a cara da Silvia agora, sabe aquele meme da Nazaré? Cortem da gravação, essa parte. Não, a gente pede pra Denise cortar. Sil, Mas é pode parar de sério. cortar, inclusive.